Quem faz o culto somos nós, irmãos. Deus está aqui para ministrar os nossos corações, amém? E o nosso pastor. Estenda as suas mãos. Pai, aqui está o nosso pastor, a qual será o canal de bênção nessa noite, Pai. A palavra, Deus, o Senhor já implantou no seu coração, Pai. E estamos aqui, Pai, com o coração desejando, Pai, ouvir mais uma vez a Tua voz, Pai. Ministra, Pai, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a ministrar sobre a vida dele, Pai. Enquanto ele estiver ministrando essa palavra, Deus, que essa palavra ela venha fluir em nossos corações, Pai, e mudar muitas áreas das nossas vidas, Pai. Porque estamos aqui, Pai, num culto de Santa Ceia para relembrar, Pai, o que o Senhor fez por nós, Jesus, querido e amado. E abençoa o nosso pastor, a sua casa, a sua família, a sua saúde, Pai. Cobre ele, Pai, de bênção, Jesus, querido e amado. E que nada, Jesus, querido e amado, venha tirar o foco, Pai, daquilo que o Senhor implantou, porque ele venha ministrar, Pai, para nós nessa noite. É o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, queridos, amém? Louvado seja Deus. Queridos, é uma alegria nessa noite, nesse culto de comunhão, culto de bênção, poder estar trazendo a palavra aos corações dos irmãos. E eu falei para o Léo, vamos ver se os alunos dele estão prontos aí hoje. Eu vou falar sobre Apocalipse, capítulo de número 2. Já estudaram até a carta à igreja de Esmirna. Nós vamos falar algo nessa noite. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Abra a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura e os irmãos já podem se assentar. Eu vou ler nessa tradução aqui. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa tenho em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E a igreja pode se assentar. Aleluia. Queridos, eu anotei algumas coisas aqui a respeito dessa igreja, a igreja de Éfeso. Essa igreja era conhecida pelo seu trabalho, como nós acabamos de ler, e o trabalho era árduo. Essa igreja, ela tinha uma prática muito legal, ela perseverava, ela tinha discernimento teológico, como nós vimos que eles abominavam os falsos apóstolos. Mas eu entendo também que essa igreja, ela foi repreendida. Por quê? Porque abandonou o primeiro amor. Quando nós olhamos para essa cidade lá em Éfeso, acredito que isso o pastor Léo falou, essa região ela era muito importante. Por quê?
ela era na Ásia Menor, ela era conhecida como um porto muito movimentado, aonde havia comércio e havia um templo da deusa Diana. E ali aquele povo tinha umas práticas religiosas e culturais, e ali incluía inclusive a idolatria, o misticismo e a imoralidade. Essa era a cidade de Éfeso. Essa igreja ela foi fundada por Priscila e Áquila. Paulo, ele trabalhou muito lá. Ele trabalhou por volta de 2 anos. Paulo trabalhou lá nessa cidade. E Paulo pregava a palavra. Eu vou precisar trocar isso aqui. E havia um desafio, porque nós vemos que a igreja naquele momento enfrentava um desafio do paganismo. Havia muitos pagãos, havia muitas situações, os falsos, aleluia, os falsos mestres, ou os falsos apóstolos, eles também levavam aquela igreja a se desviar do amor de Cristo. Mas como nós lemos do versículo 1 ao versículo 7, ele vai falar de alguns pontos fortes dessa igreja, como cada um de nós temos. E nós observamos que o trabalho dessa igreja é um trabalho. Isso aqui está ruim. É um trabalho. Deixa isso aqui. Aleluia. Isso aqui está melhor, Tiago. Obrigado. Eles trabalhavam arduamente. A igreja, ela tinha um zelo. Ela trabalhava bastante. E quando ela fazia o seu trabalho com muita dedicação e no serviço a Deus, ela também foi destacada pela sua perseverança. A igreja suportava o sofrimento e as dificuldades que enfrentava com paciência. Essa era os pontos fortes dessa igreja. A igreja, ela tinha conhecimento teológico. Não era qualquer um que chegava e ministrava e ela engolia. Ela não tolerava as falsas doutrinas. E isso era muito elogio para uma igreja receber. Mas nós olhamos que quando o anjo escreve para a igreja de Éfeso, ela também aponta pontos fracos daquela igreja. Ela traz uma repreensão para aquela igreja. Qual era a primeira repreensão? Foi falado hoje aqui. Essa igreja, ela abandonou o primeiro amor. Essa igreja deixou de lado a força, a ousadia, a coragem, a disposição de servir ao Senhor e se desgastar com o trabalho árduo na obra de Deus. Quando essa igreja perde o entusiasmo, normalmente quando você perde o seu entusiasmo, você perde a paixão. Você perde, sabe, a paixão de querer servir a Cristo. E nós observamos que essa igreja, ela foi deixando de lado, porque ela viu a questão inicial de tudo que estava acontecendo, e ela foi perdendo o amor a Cristo. Ela foi deixando de lado. Ela perdeu o fervor, como o pastor Léo bem disse aqui. Nós queremos chegar um dia nos 2 cultos da igreja, que você entre neste lugar com uma disposição para servir, não para ser servido. Que você entre neste lugar, está meio piorando aqui, você entre nesse lugar para dar e não para receber. Porque nós entendemos que é necessário, querido, que nós não venhamos perder esse fervor inicial. E hoje, eu tenho uma palavra para o teu coração, depois de tudo isso que nós falamos. Aquela igreja trabalhava, e o trabalho dela era árduo, mas não havia nela uma perseverança. Não era uma igreja que caminhava ou se ocupava com amor. Ela não se dedicava mais, não tinha mais aquele afã, aquele entusiasmo do primeiro amor. E foi necessário receber essa repreensão,
Porque muitas vezes, querido, nós começamos bem, mas não terminamos da forma que começamos. E nós observamos que Jesus, ele traz uma mensagem para essa igreja. E a mensagem que Jesus trouxe para essa igreja foi arrependimento. Quando essa igreja se identifica, quando Jesus exorta essa igreja a se arrepender, a primeira coisa que ele chama a igreja é para voltar à prática das primeiras obras. É para que essa igreja venha a ser reacesa, ou que ela venha a reacender o amor que ela tinha. Eu não vou muito longe. Os novos convertidos voam na presença de Deus. Os antigos se acomodam. Pastor, o senhor está generalizando? Não. Mas eu entendo que hoje é noite de nós voltarmos ao primeiro amor e deixarmos essa chama arder dentro de nós e nós voltarmos a fazer as práticas das boas obras. Quando nós vimos aquela igreja, nós vemos também o Senhor dando uma mensagem a ela, para que aquela igreja, ela vigilasse, ela tivesse vigilância. Olha o que o Senhor diz, olha, você está suportando, você está, deixando, e não está permanecendo naquilo que eu tenho para a sua vida. A vigilância daquela igreja não era apenas não aceitar as falsas doutrinas, os falsos apóstolos, os falsos mestres. Aquela igreja, ela precisava permanecer, ela precisava caminhar com Cristo. E nós vemos que o Senhor promete uma recompensa para eles. O Senhor disse que aquele que perseverar tem uma recompensa. Qual era a recompensa? Comer da árvore da vida. E nós temos essa esperança, e nós temos entendido que existe um perigo, pastor. Qual é o perigo que está iminente, pastor? E é uma realidade na atualidade: o esfriamento espiritual. A gente está se esfriando muito rápido, a gente está deixando muitas vezes de lado, porque existe algo que nós precisamos fazer. A gente precisa entender, querido, que nós temos um Deus que é poderoso para fazer reacender dentro de nós essa chama, para fazer dentro de nós reacender essa chama, porque nós precisamos voltar e perseverar na fé. A gente precisa entender que a igreja precisa estar vigilante contra as falsas doutrinas. Mas escute hoje, pastor, qual é o versículo que o senhor quer destacar? Eu quero destacar o versículo 4. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Quando nós vimos para um culto de ceia, nós ficamos frente a frente, diante de uma cruz. E aquela cruz, nós olhamos para ela e vemos onde tudo começou. Foi lá que nós fomos resgatados. Foi lá que nós recebemos o convite. Foi lá que nós trazemos à memória tudo o que Jesus fez. E algo muito forte que ele diz para nós é sobre a nova aliança que é feita no sangue do Cordeiro. Mas eu tenho entendido, querido, que muitos têm começado bem. Muitos começam avançando, muitos vão à frente, mas por conta da jornada ser longa, ele começa a desistir. Ele começa a perder a essência. O que te motivou a estar aqui num culto de ceia? O que nos trouxe aqui nessa noite? Será que é o amor que eu tenho para com Cristo? A gente precisa entender, querido, que hoje o Senhor está nos chamando. O Espírito Santo de Deus está nos chamando neste culto de ceia, para nós voltarmos ao início de tudo, para nós tomarmos uma decisão de não sermos mais crentes frios, não sermos mais crentes mornos, mas sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma reunião como essa não é uma reunião qualquer. Muitos queriam poder estar aqui e não estão, porque o mundo tem prendido eles lá fora. É uma alegria poder ver o José Mário aqui, que bom.
acompanhando a família. Que alegria! É muito bom ter ele aqui. Ele faz parte das nossas orações. Mas entenda isso, querido. Como a Vivi disse, a gente sempre fala de voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor para você? Sabe, o Senhor está dizendo para a igreja nessa noite: é tempo de nós voltarmos àquele nosso primeiro encontro com Jesus. É tempo de nós voltarmos e termos um encontro verdadeiro com Jesus. O que é o primeiro amor? É quando nós escutávamos a palavra e ardia no nosso coração o desejo, eu quero. Jesus queimava dentro de nós, a palavra movia o nosso coração. Nós sentimos prazer em orar, nós sentimos prazer em ler a Bíblia, nós sentimos prazer em ter comunhão com os irmãos. Hoje, infelizmente, as pessoas sentam do lado do outro e não sabem nem o nome da pessoa que está do lado. Sabe, é quando nós precisamos voltar ao primeiro amor, é quando o pecado nos entristece. É quando eu cometia pecado, e eu ficava entristecido, porque o Espírito de Deus que estava em mim, Ele tinha colocado no meu coração que a santidade seria a prioridade da minha vida. Mas hoje não, querido. Avalie hoje se você está desse jeito. O pecado na sua vida te entristece, traz sobre você uma tristeza, ou você não está nem aí? Pergunta para você hoje. Sabe o que nos afasta do primeiro amor? O que nos afasta? O pecado. Ele parece que é pequeno, mas ele corrói por dentro. O pecado, ele vai nos corroendo por dentro, e vai trazendo uma frieza, e se torna rotina vir no culto de quarta, é uma rotina vir no culto de domingo, é uma rotina vir na sexta com elas, é uma rotina vir nos homens, nos de aliança nas terças-feiras. Só que a gente entende, querido, que essa frieza, ela traz um negócio chamado religiosidade. A gente fica muito, sabe, numa caixinha, pastor, preso dentro dessa caixinha. Quando eu estou frio, eu me torno orgulhoso. Quando estou frio, eu me sinto autossuficiente, eu não preciso mais. Quando eu estou frio, aleluia, a minha vida espiritual, aleluia, ela tem um cansaço, eu não tenho mais disposição. Será que nós estamos vivendo isso, querido? Será que nós temos o primeiro amor do dia que nós aceitamos a Cristo? Será que nós estamos esperando a vinda do amado? Será que nós estamos prontos para encontrar com Jesus? Será que você está pronto para o encontro com Ele nas nuvens? Mas o Senhor nessa noite está nos chamando, querido. Está nos dizendo que ainda é tempo, querido, de voltarmos ao primeiro amor. Ainda dá tempo de termos a mesma paixão que nós tínhamos no passado. Ainda dá tempo, querido, de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor como no início. Tem pessoas que chegam a dizer que o Espírito Santo incomoda. Aonde, querido? O Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo te acordou. O Espírito Santo te alertou. O Espírito Santo te tocou. Acorda que é hora de você falar comigo. Mas a gente fala, o Espírito Santo me incomodou. Ele te incomoda para você largar o pecado. Largar a mentira, o orgulho, a falsidade, esse ele te incomoda. Mas quando ele toca em você é para se levantar. Para dizer, filhinho, eu estou no mesmo lugar que um dia você apareceu. E eu apareci para você e eu posso mudar a sua história. Mas o Senhor está nos chamando nessa noite. E eu quero falar isso muito claro para o Ministério Cruzada. Quando o Senhor diz, eu tenho porém contra ti que negastes ou deixastes o primeiro amor. Aí o Senhor vai dar uma receita. O Senhor diz para aquela igreja, arrepende-te. Arrepende. Para. Deixa a frieza de lado. Volta para o Senhor. Se lança aos pés do Senhor.
Pastor, mas nessa igreja eu não tenho oportunidade. Pastor, eu sou isso, sou aquilo outro. Ei, é Deus que te vê, é Deus que te levanta, é Deus que te destaca. Se o homem está te colocando de destaque, cuidado, pode não ser Deus. Sabe, quando a gente fala de arrependimento, é mais do que você sentir a culpa. Quando eu falo de arrependimento, não é você só se sentir a culpa, é mudança de direção. Pastor Aline falou de algumas práticas de redes sociais, principalmente uma das coisas que afetam muito é a imoralidade, é ficar olhando pornografias. Deixe essa prática hoje, se esforce, é fácil, não é? Lute contra ela. Sabe, quando o Senhor nos chama para tomarmos essa decisão, Ele está dizendo para mim e para você: lembra da onde você caiu, lembra, volta, se levanta, porque o Senhor vai te ajudar. Sabe o que acontece, querido? Que muitas vezes a gente pensa que o pecado não tem consequência, a gente pensa que esconde do pastor, esconde da liderança. A gente continua ministrando, a gente continua pregando, a gente continua tocando, a gente continua ensinando, a gente continua fazendo tudo. Mas cuidado, você pode fazer aqui, mas ir para o inferno. Se você não se arrepender, se você não olhar para onde você caiu e se levantar, você está, infelizmente, no meio de muitas pessoas, mas se a sua vida não glorificar a Deus, você corre risco de ficar aqui. E não dá mais tempo, querido, de ficar flertando com o pecado. Não dá mais tempo de você ficar pensando que você pode fazer tudo o que você quer. Cuidado, uma luz vermelha está acesa. Cuidado, vigilância ainda é uma ordem de Deus. Vigilância ainda é uma ordem de Deus. E o Senhor está dizendo para o Ministério Cruzada nessa noite: volte as primeiras obras. Quando eu entendo isso, querido, voltar às primeiras obras, eu preciso voltar para Deus com sinceridade. O que é sinceridade? Sem cera, sem máscara. Você está enganando a você mesmo. Aí eu vou lembrar daquela passagem, diz: louco, ainda essa noite pedirão a tua alma o que você tem guardado. Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus está dizendo para mim e para você: volte à oração, volte à leitura bíblica, priorize as coisas de Deus. Tenha sede, tenha fome da palavra de Deus. Acho que foi ontem aqui que teve a questão dos jovens, né? Eu vi a Camille, não é isso? Isso. Do seu lado estava a Keliane. Elas começaram a olhar umas coisinhas na internet. E daqui a pouco tinha mais de 10 minutos elas olhando e só passando o dedo assim, ó. Isso prende a gente. Isso prende a gente. Você quer um segredo para você vencer isso? Quando você entrar no seu quarto, deixa o seu celular lá na sala, bota no modo silencioso, bota no não perturbe, desligue, bote no modo avião, porque você vai viajar agora na onda do Espírito, é na presença do Senhor, porque o Senhor tem recado para entregar para a igreja. O Senhor está nos chamando, querido, olha para cá, para restaurar relacionamento quebrado. Como assim? Você que botou a barreira entre você e Deus, você que botou a dificuldade: eu estou cansado, eu tenho tantas coisas para fazer, hoje eu não vou no culto. Eu sou a favor de você ir na academia, mas na hora do culto não. O aparelho vai quebrar, vai cair na sua cabeça. Vai no culto, vai no coisa lá meia-noite, vai 6 horas da manhã.
Vai das 4 às 18h30, porque dá tempo de você tomar banho, porque ninguém é obrigado a chegar no fedor aqui não. A gente precisa entender, querido. Não sei se vocês perceberam, eu vou descer rapidinho. O irmão vai usar da oportunidade. Ele está aqui para dar um testemunho, cheio da graça de Deus, da unção. Ele diz assim: Pai do Senhor, igreja, a igreja está muito fria. Vocês não jantaram não? Ô infeliz, você veio exortar a igreja ou vai ter que dar testemunho? A gente precisa acordar, querido. Eu preciso servir ao Senhor com alegria. Dá o seu melhor glória, dá o seu melhor aleluia. Grita, pula, sapateia, corre para lá, corre para cá. E ninguém vai impedir você de adorar a Deus neste lugar. Pastor, eu vou pular de um pó só. Se eu conseguisse pular até 100 pés, eu pulava. Ai pastor, mas grita muito, fala muito, coloca um tampão no ouvido. Vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus. Querido, eu não acredito que eu vou para um céu, que eu vou ficar lá, santo, 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 igual os monges. Não, eu acredito que vai ter festa lá. A Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Imagine nós pecadores lá em cima, olha que glória. Vai ter vigília, vai ter glória, vai ter aleluia. A gente precisa servir a Deus com alegria e dedicação na casa do Senhor. A Bíblia diz: tudo que vier na sua mão, tudo. Você ganhou um cargo na igreja? Você louva? Você adora? Você toca isso? Você toca aquilo? Ei, você limpa a igreja? Ah não, pastor, só você levantar a mão e interceder. Tudo que vier na sua mão, faça com toda a sua força. Não faça para impressionar o homem, faça para impressionar a Deus. Faça para glorificar aquele, porque muito em breve eles vai chegar aí e vai te levar para a glória dele. Quando eu olho servir com uma alegria, eu observo alguns exemplos bíblicos de voltar ao início de tudo. Lucas capítulo de número 15, ele vai contar a respeito de um jovem. Ele saiu de casa, sim ou não? Ele foi para o mundo, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele decide voltar. Ele decide voltar. Por quê? Porque ele lembrou da casa do Pai. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade? Porque naquilo que é prioridade é o que eu gasto mais tempo. Você quer ir para o céu? Qual a sua prioridade? Quando eu olho que esse jovem, ele decide voltar para a casa do pai. Quando ele lembra da casa do pai, ele até diz: olha pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Queridos, quando você se suja, quando você está sujo, aparentemente as pessoas vão te colocar de lado. Mas lembre-se, hoje é noite de você voltar. Hoje o Senhor está te esperando. Tome uma decisão que só você pode tomar, ninguém mais pode tomar. Eu não te vejo durante a semana, no seu dia a dia, as 24 horas que você vive, nem você vê as 24 horas que eu vivo. Mas Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Deus, Ele quer mudar a cada um de nós. E sabe o que pode mudar a minha e a sua vida? Diga decisão. Diga decisão pode me transformar. Porque quando eu tomo a decisão, eu me decido hoje a melhorar o meu relacionamento com Deus. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviado do mal, sim ou não?
Mas Jó conhecia Deus? Conhecia, igreja? Conhecia a Deus ou não? Vocês estão aqui? Vou falar igual o irmão que vai dar testemunho aqui. Você não jantou, não? Jó só conhecia a Deus de ouvir falar. Quantos aqui só conhecem Deus de ouvir falar? Mas ele disse: agora os meus olhos te veem. Deus tem coisas grandes para realizar na nossa vida, mas eu e você precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão pela nossa família. Eu preciso tomar uma decisão pelo meu casamento, pela minha vida sentimental, pela minha vida espiritual, pelo meu lar, pela minha casa, pelos meus filhos. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão sobre o meu ministério. Eu preciso tomar uma decisão, sabe o quê? Sobre o seu futuro eterno. Aonde você vai passar a eternidade? E com quem, né? Aonde e com quem? A gente precisa acordar para isso. Mas hoje, queridos, ninguém pode tomar essa decisão por você. Essa decisão é só você e Deus. Aí quando eu olho para isso, eu ainda tenho 12 minutos bem rapidinho. Eu olho para 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 28 e 29, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Quando eu olho para isso, eu entendo que a ceia é um memorial do sacrifício, mas também é um convite para mim e para você fazer um autoexame. Quando eu olho para isso, eu vejo também, quando Jesus institui a ceia, Ele está colocando no nosso coração, para estarmos aqui nessa noite, um ato de gratidão, algo que Deus fez por nós. Mas não só um ato de gratidão, mas um ato de compromisso, porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele. Então eu creio, querido, que quando nós comemos o pão e bebermos o cálice, eu e você estamos dizendo: eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio que o Senhor tem um renovo para a minha vida. Eu creio nessa nova aliança no sangue do Cordeiro. Eu creio e decido, como nós vivemos durante 3 meses, eu decido viver a santidade. Eu decido estar na presença do Senhor. Mas eu quero nessa noite, caminhando para o encerramento, dizer assim: eu tenho porém contra ti, que deixastes o primeiro amor. Eu queria que você, nessa noite, antes de vir participar da ceia, faz um autoexame, reflita, se de fato Jesus tem sentido na tua vida, ou se vir à igreja já ficou rotina, se o seu coração não queima mais por entrar nessas portas, se o mundo é mais atrativo para você, quais são as suas prioridades? Porque hoje o Senhor está nos chamando, querido, a voltarmos ao primeiro amor. Nós precisamos abandonar os pecados ocultos, e nós precisamos renovar a nossa aliança com Jesus. Enquanto o ministério de louvor está adorando aqui na frente, eu falei sobre tudo isso, mas eu termino dizendo para você, mais do que qualquer um, você se conhece. Deus está falando nessa noite: não tome a decisão que você falou que ia tomar essa semana. Não sei nem para quem Deus está falando,
você está correndo risco de vida. Feche os seus olhos, por favor. Eu ando em primeiro amor. Eu que vou adorar? Cadê o pessoal? A minha vida glorifica a Deus. O meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, com o ministério, glorifica ao Senhor? Ou eu participo de um culto como esse e saio falando do culto como o diácono Ricardo falou, o culto está frio. Não aconteceu nada. Mas saiba uma coisa, querido, a decisão é minha e sua. Se você nessa noite decide em voltar à prática do primeiro amor, vou te falar, se você está cansado dessa vidinha que você está levando, e quer uma mudança do céu sobre a tua vida, você que quer abandonar o pecado, eu não estou aqui para condenar você, porque quem nos condena é Deus. Mas se você que quer viver uma vida nova em Deus, e você que quer força do Senhor para a sua vida, se coloque de pé. Eu já estou de pé aqui, porque todas as vezes o pecado vem, as situações vêm, as situações acontecem, mas quando eu olho para a cruz, quando eu vejo tudo que o Senhor fez, eu reconheço que muitas vezes eu sou falho, eu necessito da misericórdia de Deus. Esquece da pessoa que está do teu lado, esquece do teu marido, do teu filho, do teu bem, é só você e Deus. Aonde você está, igreja? Nós vamos viver 3 meses de avivamento, 3 meses de mudança de vida, 3 meses aonde a chama vai acender dentro de nós, 3 meses aonde o batismo com o Espírito Santo será real neste lugar. E deixa eu avisar você, durante esses 3 meses, se você não gosta de barulho, não venha, porque o Espírito Santo vai sacudir este lugar. O Espírito Santo vai levantar pessoas cheios da graça, cheios da unção, do poder, porque é tempo, querido, de voltarmos ao primeiro amor, é tempo de deixarmos o Espírito conduzir a igreja, não nós conduzirmos o Espírito. Feche os seus lindos olhos e converse com Deus. Senhor, eu me arrependo de todos os meus erros, e me arrependo das horas que eu perdi, não ganhei nas redes sociais. Eu podia estar com o Senhor, eu podia estar sentado em uma cadeira, olhando para a cadeira vazia, mas de repente o Senhor aparece e muda o cenário. Deus, eu me arrependo pelos pecados ocultos, eu me arrependo pelos meus erros. Vai falando com Deus, vai se lançando nas mãos do Senhor. Deus, eu estou fraco, eu preciso de força. Deus, tira as escamas dos meus olhos. Senhor, tira a frieza do meu coração, me enche com teu Espírito.